Hum. Pronto, começamos a gravar nossa aula. Só uma coisa, se cair, tá? Se eu sair da chamada, vocês aguardem que eu vou entrar novamente, tá bom? Se caso eu for sair da chamada, porque por motivo da conexão, aí vocês aguardem que eu vou estar retornando de novo. Então, nossa aula de hoje é sobre Constituição Federal. Quem aqui já estudou Constituição Federal ou nunca viu? Hum? Já estudei. Já estudei. Já estudei também. Então, os artigos que caem da Constituição Federal, vocês podem anotar aí, tá? O artigo que cai é só a parte que vai visar sobre a educação, tá bom? Ele vai desde o artigo 205 até o 214, tá? Então, para a gente, o que interessa da Constituição é o artigo 205 a 214. Essa é a parte da educação, porque a Constituição, ela fala sobre, é uma carta magna, né? É brasileira, que vai versar sobre várias coisas, inclusive quem estuda direito administrativo cai em Constituição Federal. Mas para a gente são esses artigos. E a gente vai conhecer quais são as diferenças, né? Sobre a Constituição, o que ela fala de diferente da LDB. A Priscila escreveu boa noite aqui. Então, quais são as finalidades da educação? Então, vamos ver. Lá no artigo 205, vai tratar sobre essas finalidades da educação e vai dizer que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. A Constituição, ela vai falar, então a Constituição, ela não é um documento novo, né? Ela é um documento antigo e que já fala que educação é direito de todos. Quem levantou a mão, pode falar? Não, professora, só para pedir para aumentar o zoom, por favor. Tá bom. Deixa eu aumentar aqui. Ficou melhor? Sim, melhorou. Então, Obrigado. tá. Nada. Então, lá no artigo 205 vai falar sobre as finalidades da educação. Só verificar aqui que tem gente que não está conseguindo entrar no link. Se vocês tiverem com o celular aí também, né? Vai colocar no grupo como é que as pessoas têm acesso. No grupo, ao link. Tem algumas pessoas que estão com dificuldade de entrar. Se vocês puderem estar ajudando, tá? Os alunos, para conseguirem entrar, vocês colocam lá. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu também estava com dificuldade. Daí eu, tipo assim, eu tentei entrar pelo computador, daí meu computador não estava funcionando. Aí eu, tipo, fui encaminhar para o celular do meu esposo, aí já ficou azulzinho o link, daí eu só cliquei e abriu. Não precisei nem enviar para ele, já abriu. Eu Esse fiz assim, problema. aí funcionou. Você fala lá no grupo, por favor? Então, estão Tá entrando em bom. contato aqui no privado, mas aí vocês coloquem no grupo. Tá bom. Então, quais são as finalidades da educação? Lá no artigo 205 da Constituição vai dizer, né? Primeiramente, que a educação é um direito de todos, é dever do Estado e da família. Então, a Constituição ela já vai frisar sobre esse dever do Estado e da família. E ela também será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, lá também está expresso que ela é promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Aí, o que mais que vai dizer lá? Visando ao pleno desenvolvimento da cidadania, né, da pessoa,
visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania, e qualificação para o trabalho. Então, é isso que a Constituição ela vai nos dizer no artigo 205, tá? Vou aceitar aqui quem entrou agora. Então, a gente tem que saber diferenciar o quê? Aqui, quando fala visando a preparação para a cidadania e qualificação para o trabalho, né? Aí tem que saber diferenciar qualificação para o trabalho de outra palavra também que, por exemplo, inserção no mercado de trabalho. Né? Que é uma palavra que está contextualizada numa visão tradicional. Então, existe essa diferença, tá? As legislações da Constituição, como você também vai falar. A EDB, ela fala sobre essa finalidade da educação, ela está de acordo com a LDB, a EDB copiou, né, da Constituição, ela só afirmou que estava na Constituição, a LDB, que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho, tá? Então, se for inserção no mercado de trabalho, fica errado a questão, né? Porque está visando um modelo tecnicismo, visando que a educação ela só é para inserir o aluno no mercado de trabalho, e não é isso. Ela vai fazer essa qualificação para o mercado de trabalho. Então, tem essa diferença também. Ana Carla levantou a mão, pode falar? Então, conseguiram visualizar essa diferença de qualificação para o trabalho entre inserção do mercado de trabalho ou algo parecido? A Déia pode falar. Para o mundo do trabalho também sempre aparece. Exatamente. Então, tem que saber contextualizar, né, essa parte. Então, as legislações elas vão falar sobre essa qualificação, né, que o aluno ele vai se qualificar sim para o mercado de trabalho, mas não simplesmente inserir no mercado de trabalho, né, no modelo tecnicista. Então, tem também essa diferença. Então, voltando, dando continuidade, a gente vai falar sobre princípios do ensino, né? Diferente da LDB, a Constituição ela tem menos princípios do que a LDB. Ela vai falar sobre alguns deles, alguns não, todos deles, né? Com base em que princípios o ensino será ministrado? Lembrando que a gente está vendo de acordo com a Constituição Federal, né? E não com a LDB. Aí ele vai falar sobre a igualdade de condições. O que seria essa igualdade, né? Igualdade de quê? A gente pode falar que é a igualdade de condições para acesso e permanência da escola. E permanência na escola. Eu já vi questão que fala que é só o acesso, tá? Por exemplo, diz que o ensino será ministrado com base na igualdade de condições para acesso na escola. Aí fica errado. Por quê? Porque é acesso e a permanência também, tá? Então, não é só acesso, não é só o aluno se matricular e pronto. Ele também tem que permanecer, né? Então, é a matrícula e a permanência. Então, é os dois juntos. Se a questão estiver falando só do acesso e tiver retirado a palavra permanência, a questão fica errada. Para ficar certinho, tem que ser os dois juntos. Tem que ser acesso e permanência na escola. Tá bom? Então, já estou falando mais ou menos assim de como as bancas cobram, de como vocês vão se deparar diante das questões de prova. Então, esse é um dos princípios, né? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. O que isso quer dizer? Que todos os indivíduos têm igualdade, né? Para tanto se matricular como permanecer na escola. Tanto o acesso como a permanência. E o pluralismo? O que seria esse pluralismo, né? Esse princípio da educação? De ideias e concepções.
Isso é o pluralismo de ideias. Ideias e concepções pedagógicas. O que isso quer dizer? Tanto o aluno como o professor, ele tem a liberdade de ter sua ideia, né? De ter a sua concepção pedagógica. O que isso quer dizer? Que nem todos os professores vão se basear em uma mesma teoria, né? Tem professor que vai se basear na teoria construtivista, de Piaget, outro de Vygotsky, outro de Saviani, né? A histórico-crítica. Então, cada professor ele vai adotar o seu modelo metodológico, né? Então, não é o sistema brasileiro, ele não segue apenas não é um sistema padronizado, né? É um sistema que visa o quê? O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Nesse sentido aí. Ficou claro sobre esse pluralismo de ideias e concepções pedagógicas? Ou esse significado? Conseguiram compreender o que significa esse pluralismo de ideias? Que aqui é a hora de a gente tirar todas as nossas dúvidas, né? Então, quero deixar tudo bem claro, bem objetivo, para que não fique dúvidas. Então, o que seria a gratuidade? Ele fala que a gratuidade também é um dos princípios, tá? De que será ministrada a educação. Então, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O que significa estabelecimentos oficiais? A gente está falando da a rede da educação básica, por exemplo. Estabelecimentos oficiais seria a rede pública de ensino, né? Ou seja, por exemplo, o que eu posso dizer da rede pública e privada também. Digamos assim, um curso livre, por exemplo, eu faço um curso de capacitação de Libras, né? Eu tenho que ter gratuidade nesse curso. Esse curso que é ofertado de Libras, ele ele tem que ser ofertado gratuitamente para mim? Não. Não. E a educação básica já é diferente, né? Uhum. A educação básica da pré-escola até o ensino médio, ela tem que ser obrigatoriamente ofertada pelos sistemas de ensino de forma gratuita. Então, esses são os estabelecimentos oficiais. Todo estabelecimento oficial é aquele que vai ter a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, a gente pode entender por estabelecimento oficial isso. Qualquer instituição de ensino, seja pública ou privada, que vai ofertar as etapas que são obrigatórias, né? Que é a pré-escola. A creche, ela não é obrigatória. Não é obrigatória a matrícula, mas a oferta é obrigatória, tá? Então, qual é a diferença de oferta e matrícula? A matrícula é o responsável, né? Que vai matricular, e a oferta, quem faz a oferta é o Estado. Então, o Estado ele tem o dever e a obrigação de ofertar, né? A creche, desde a creche até o ensino médio, mas a matrícula nem sempre será obrigatória. Como, por exemplo, na creche não é obrigatória. O ensino religioso também não é obrigatório a matrícula, né? No componente curricular de ensino religioso, porém, a oferta pelo Estado é obrigatória. Conseguiram compreender essa diferença de oferta e matrícula? Ou alguém ainda tem dúvida? Para mim tá ok. A oferta, quem é que vai ofertar? A oferta, quem é que faz a oferta? O Estado. O Estado oferta e a A matrícula não é é os obrigatória. responsáveis, né? É. Que fazem. Então, tem essa diferença também. Então, muita gente se confunde nessa parte, porque não sei o que é oferta, não sei o que é matrícula, não sei o que é obrigatório, o que é facultativo. Então, tudo isso a gente vai ver. Valorização. Valorização de quê? Alguém sabe? Os profissionais de educação. Exatamente. Magistério. É isso que vai dizer, né? Valorização dos profissionais da educação.
garantidos na forma da lei. Então, tudo aquilo que é garantido em lei, eu vou proporcionar ao meu profissional da educação. Quando eu falo de profissional de educação, eu falo de todos, não apenas dos professores, não apenas dos docentes. Então, o profissional de educação de forma global, né, de forma ampla, e não somente dos docentes. Então, essa palavra ela nos remete a todo qualquer tipo de profissional que está vinculado à educação. E gestão democrática, vocês sabem o que significa gestão democrática? Sim. Ah, mais Com uma a coisinha participação de todos. aqui. Isso. Mais uma coisinha aqui que eu esqueci de acrescentar, da valorização dos profissionais de educação. Ele está falando plano de carreira, tá? Quando ele fala sobre essa valorização, ele fala sobre esses planos de carreira, né? Que deve ter essa progressão, que os profissionais eles podem avançar, né, em planos de carreira, tá? E ele fala também que o ingresso desses profissionais, ele vai ser exclusivamente por como que ele vai ingressar? Como vai ser a forma de ingresso na educação? Alguém Através sabe? de concurso público e provas de títulos. Exclusivamente. Então, quer dizer que não existe outra forma, tá? De ingressar na educação, mas lembrando que é na educação pública, tá bom? Na educação pública, o profissional de educação, ele tem que fazer o concurso, tá bom? O concurso público. Pode ser somente de prova, sem ter títulos? Provas e títulos. Provas e títulos. De títulos. O que as bancas gostam de fazer? De tirar esse E aqui e colocar OU, tá bom? Elas gostam de falar que o concurso público, que o profissional de educação vai ingressar por meio de provas ou títulos. Aí o item ele fica errado, tá? Porque não é provas ou títulos, não, é os dois juntos. O profissional de educação ingressar na rede pública de ensino tem que ser por concurso público de provas e títulos, né? E não provas ou títulos, tem que ter os dois juntos. Então, os dois têm que andar juntos. E é exclusivamente, tá? Nesse sentido aqui tá certo. Isso é o que diz a Constituição Federal, tá bom? Alguém levantou a mão? Pode falar? Ou foi sem querer? Então, é isso que vai dizer, tá? O profissional de educação ele vai ingressar na rede pública de ensino por meio de um concurso público de provas e títulos, os dois juntos. Pode falar, Ednei. A Priscila está comentando no chat ali que ela está sem o fone, que o profissional de educação também pode ingressar pelo processo seletivo simplificado, não? Que não exige a prova? É a pergunta dela. A gente está vendo na teoria, né? Então, a teoria ela é diferente da prática. Então, a gente não pode levar para a prova o que a gente vê na prática. A gente só pode levar para a prova o que é escrito teoricamente, que é o que é dado nas nossas legislações, né? E saber diferenciar uma legislação da outra. Por exemplo, tem bancas que vão falar conforme a LDB, você tem que saber conforme aquela lei. Conforme a Constituição, tem que saber fazer essas diferenças. O meu conselho é fazer o quê? Faça uma planilhazinha assim, né? Falando sobre o que você vê que é diferente na LDB e o que é diferente na Constituição. Então, teoricamente, quando vocês forem resolver uma prova, a gente não vai ver nada do que a gente vê na prática. Esqueçam a prática. Quando vocês forem responder a prova de concurso, só respondo de acordo com o que a gente estuda na teoria. Ficou claro, Priscila? Teoricamente, na prova, o que a gente vai estudar vai ser assim, dessa forma. A gente sabe que existem milhares de formas, né? Por exemplo, tem outras formas também de ingressar na rede pública, como a prova de títulos, né? Que você só entrega seu currículo junto com o certificado de capacitação, né? Que é na rede privada de ensino. Porém, teoricamente, o que diz na Constituição, na LDB, é que os profissionais da educação só poderão atuar na área, na rede pública de ensino, se for por meio de concurso público, que tem a prova objetiva, né? A prova,
e os títulos, os dois juntos. Para ser efetivo, né? Para ser efetivo é dessa forma, para você ser um servidor efetivo, não temporário. A maioria dos temporários é somente processo seletivo. Mas para você ser um servidor efetivo, né? Que você vai ficar com aquela vaga para sempre, é só por provas e títulos. Conseguiram compreender? Sim. Agora ficou mais especificado, né? Para eu ser um servidor efetivo da rede pública, eu preciso fazer uma prova, né? Um concurso público que tenha provas e eu vou entregar meus títulos também, que vão ser uma nota adicional que vai me deixar à frente dos outros concorrentes se eu tiver títulos, né? Pós-graduação, essas coisas. Para ser efetivo, servidor efetivo. Então, gestão democrática. O que é a gestão democrática? Visa a participação de todos, né? Como o colega falou. Então, é exatamente isso mesmo. A gestão democrática, ela vai visar essa participação de todos. Então, de acordo com a Constituição, gestão democrática do ensino público na forma da lei. A LDB, olha só a diferença. Na LDB, a LDB ela já vai falar mais ou menos o que é essa gestão democrática, né? A LDB ela fala que gestão democrática pode ser o quê? Pode ser por meio da elaboração do projeto político-pedagógico, né? E por meio de conselhos escolares ou equivalentes. Quer dizer que o Grêmio Estudantil, o Conselho Escolar, todos esses conselhos eles vão assumir a gestão democrática. Então, enquanto na LDB, a LDB ela vai falar que a gestão democrática ela vai se dar por meio da elaboração do PPP e por conselhos escolares ou equivalentes, na Constituição ela não especifica aonde vai ser essa gestão democrática. Ela apenas afirma que um dos princípios da educação é a gestão democrática do ensino na forma da lei. Então, se uma questão perguntar, de acordo com a LDB, né, ou de acordo com a Constituição Federal, a gestão democrática vai se dar por meio do PPP e de conselhos escolares, aí já fica errado, né? Porque a Constituição ela não vai detalhar e quem detalha é a LDB. Mas outra pergunta boa também, que as bancas gostam de cobrar, é quando fala que a LDB ela vai falar das normas de gestão democrática. E o que vocês acham? Está certo ou errado? A LDB ela fala sobre como vai ser essas normas de gestão democrática? Não, porque cada instituição tem a sua própria, o seu currículo, o seu PPP, né? Exatamente. Então, a questão fica errada por isso. Porque quem vai especificar suas normas de gestão democrática é cada instituição de ensino. A LDB ela só fala que vai ser no PPP e em conselhos escolares ou equivalentes. Ela fala em qual âmbito ela quer que essa gestão democrática seja aplicada, mas não vai falar como será aplicada, né? Quem vai fazer esse planejamento aí vai ser as instituições de ensino, tá? Então, quando se trata de gestão democrática, esse conteúdo, as bancas gostam de confundir, dizendo que a LDB ela vai fixar normas para a gestão democrática. Ela não fixa. Quem fixa normas para a gestão democrática é cada instituição de ensino. Elas têm essa autonomia, né? Então, até aqui tudo bem, né? Então, é somente isso que a Constituição fala sobre gestão democrática. E vai existir a gestão democrática na forma da lei. Outro ponto, fala sobre a garantia de padrão de quê? Garantia de padrão de qualidade. Tá? Então, o que vai ser garantido? O padrão de qualidade, né? Esse padrão de qualidade é de quê? Recursos, né? A formação do docente, né? Digamos assim. Não, vou colocar aqui. Formação inicial e continuada, né? Para que exista um padrão de qualidade, tem que ter, as instituições públicas de ensino, elas ofertam cursos, né? Cursos livres de capacitação para que os docentes ou profissionais de educação, eles façam essa formação continuada.
Então, a formação continuada, a maioria das vezes, ela é ofertada dentro da própria instituição de ensino. E tem outros recursos também que vão garantir a qualidade do ensino, né? Dentre outros recursos, vocês podem citar e complementar no nosso quadro. Vai falar sobre o piso salarial, tá? Na LDB, a gente não encontra esse princípio. Então, a Constituição, ela é a única... ela é a única, não. Entre LDB e Constituição, a única que vai falar de piso salarial profissional é a Constituição. Se você vê uma questão falando que um dos princípios da LDB é o piso salarial profissional, está errado. Porque quem vai falar de piso salarial profissional, como um dos seus princípios, é a Constituição Federal. Então, é isso que ele vai falar, tá? Piso salarial do profissional nacional para os profissionais da educação. Por que ele faz essa ênfase para os profissionais de educação? Porque a gente sabe, né, que dentro da instituição escolar não tem somente profissionais de educação, né? Tem outros profissionais também que fazem parte, né, de toda a comunidade escolar, que são os psicólogos e outros profissionais também. Então, ele está falando sobre a valorização do piso salarial do profissional, especificamente da educação. E a LDB, ela não fala sobre isso. A LDB não tem esse princípio. Tá bom? Ela não tem esse princípio. Por quê? Porque quando ela fala valorização do profissional da educação, ela já abarca o piso salarial. Então, ela achou que não seria necessário acrescentar, porque a valorização do profissional de educação, o piso salarial já entra dentro dele, né? Então, a LDB não especificou, somente tinha a Constituição. E aqui, a Constituição vai falar, ela foi atualizada, tá? Até os princípios da educação na Constituição foram atualizados até o ano de 2020. Por isso que eles têm menos princípios do que a LDB. Então, vai falar sobre a garantia do quê? Garantia do direito e aprendizagem ao longo da vida, tá? Garantia do direito à aprendizagem ao longo da vida. Diminuir só aqui, senão não consegui ir para baixo. E esse foi o último princípio que foi incluído na Constituição. Mas existem outros também, né? A LDB tem muito mais princípio do que a Constituição. E a gente vai ver na aula de LDB, tá? Amanhã a gente vai ver a aula de LDB, porque a Constituição, ela vai do artigo 205 a 214. Então, são poucos artigos que versam sobre a educação, né? A LDB, ela é muito maior, né? Tem mais de 100 e poucos artigos. Então, a LDB, a gente vai ver ela em 2 aulas, tá bom? Somente os artigos que mais são cobrados em prova. Vocês sabiam que tem artigos da LDB que nunca foram cobrados em prova? Ou que foi cobrado uma vez em prova? Então, existem, né? Não tem essa de que, eu vou estudar toda a LDB. Claro que eu tenho que ler, tá? A LDB, ela fica lá no site do Planalto, a atualizada. Você precisa, sim, baixar, ler. É bom fazer a leitura de tudo, né? Não ler só uma vez, mas estar sempre em contato, lendo sempre a LDB. Que aí você consegue entender, né? Não é decorar, e sim entender a legislação. Tanto que a LDB... quando eu iniciei meus estudos, eu comecei estudando pela LDB. Eu li toda a LDB, realmente, umas 2 vezes. Aí, depois que eu vim saber que eu tinha que ler a Constituição Federal primeiro. Porque primeiro vem a Constituição e depois a LDB. Então, para se estudar a legislação, eu não posso estudar, por exemplo, você que está iniciando, não pode estudar estudando BNCC, né? Que a BNCC foi a mais atual, né? Nossa lei mais atual. Comece pela Constituição Federal, por esses artigos que eu falei, do 205 a 214. Depois você começa pela LDB, né? Daqui a pouco eu monto rapidinho um quadrinho, só para vocês saberem por onde vocês começam a estudar as legislações, tá bom? Aí dá para fazer uma articulação, né? Um dia estuda uma, um dia estuda outra, ou faz comparações também, então é importante fazer, tá bom? Então, essa garantia seria do direito e aprendizagem ao longo da vida, que foi incluído do ano de 2020. E foi aí que parou a nossa Constituição, né?
Quais são as autonomias das universidades? Então, outra coisa aqui, se a banca perguntar assim, um dos princípios da Constituição sobre a educação bilíngue de surdos, né? Que está falando. Aí fica errado. Por quê? Porque a LDB que vai falar sobre esse princípio. O último princípio que foi acrescentado na LDB no ano passado foi falando sobre essa igualdade também da educação bilíngue de surdos. Ele vai enfatizar também. Até aqui está tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Tá tranquilo, né? Sim. Quais são as autonomias das universidades? Então, a Constituição vai falar, né? Quais são essas autonomias? Então, as universidades, elas têm 3 autonomias, que é a didático-científica, também é um pouco parecida com as autonomias do PPP, né? Deixa eu só colocar aqui. Aceitar a gente que está entrando. Então, a LDB ela vai dizer as autonomias, né? Vocês sabem quais são as autonomias da universidade? Alguém sabe? Didático-científica, né? Administrativa. Isso, a primeira de... Financeira e patrimonial. Didático-científica. Exatamente. Então, vai falar, né, que elas têm são 3 dimensões. A Uhum. didático-científica, a outra é a administrativa e de gestão financeira patrimonial. O que é didático-científico, que eu posso estar relacionado, né? Que as universidades, elas têm autonomia de didático-científica de elaborar pesquisas, né? Então, as universidades, elas vêm elaborando pesquisas. Então, tem essa classificação didático-científica de seus campos de pesquisa, de elaborar pesquisa. A administrativa, para administrar o seu pessoal, né? Pedagogicamente, como a sua gestão, os seus recursos humanos, e gestão financeira e patrimonial, gerar seus recursos financeiros e patrimonial. E ela vai falar sobre essa indissociabilidade, tá? Vai falar sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. As bancas gostam de dizer que esses princípios são dissociáveis, né? O que significa indissociabilidade? Alguém sabe me dizer? Que não se separam todos juntos. É que estão interligados, né? Exatamente. Indissociabilidade quer dizer algo que não se separa. É articulado. E quando eu digo dissociabilidade, é algo dissociável, que é separado, né? Então, além dessas autonomias didático-científica, administrativa e gestão financeira, vai existir uma indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 3 palavras, tá bom? Como será efetivado o dever do Estado com a educação? Aí é que entra a parte do Estado, como será efetivado. Alguém já leu sobre essa parte? Fica lá no artigo 208. Educação básica obrigatória. Isso, vai falar no artigo 208, que é educação gratuita dos 4 aos 17. Vou aumentar a tela aqui. Educação básica e obrigatória. Educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos.
de idade. Aí diz também que ela é assegurada, né, essa educação, aquelas pessoas que não tiveram acesso na idade própria, ou seja, a EJA, né? Assegurado aquelas pessoas que não tiveram acesso à educação na idade própria. No caso, está falando da EJA aqui, né? É aí que entra a EJA, né? A modalidade da EJA ela foi criada justamente para incluir essas pessoas que não tiveram acesso à educação na idade própria. Então, o Estado ele vai ter esse dever de ofertar a educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. É aí que vai entrar a pré-escola, que vai dos 4 aos 5 anos, né? O que mais? O ensino fundamental. Qual é a idade do ensino fundamental? Dos 6 aos 14 anos, né? E ensino médio. O ensino médio dos 15 aos 17. Outra coisa sobre o ensino médio. Falando sobre o ensino médio, o ensino médio, se a questão falar assim, o ensino médio, a oferta mínima do ensino médio, como é que eu posso dizer para vocês? Tem uma questão que fala assim, que o ensino médio tem duração mínima de 3 anos. Essa questão fica certa ou errada? O que vocês acham? Tá errado. Por quê? Não é o mínimo de 3? Isso. Mínimo de 3. Não. Eu me confundi, pensei que fosse outra coisa. Tá certo, professora. 3 anos, primeiro, segundo, terceiro ano. Mas é mínimo? Essa palavra tá certa? Mínimo? Aí complica, né? Peraí. Onde é a resposta? Peraí, se a gente mínimo de 3. Não seria mínimo, porque vamos bem dizer, o adolescente pode repetir o ano, então é o mínimo 3 anos. Se ele repetir, aí pode ser 4, 5. Seria esse o sentido? Não, não é nesse sentido, mas a questão tá certa sim, tá? Por quê? Porque tem o ensino médio que ele é articulado com a educação profissional tecnológica. Não tem o ensino médio que é articulado com a educação profissional tecnológica? E aí o aluno, ele vai ultrapassar os 3 anos para poder concluir tanto o ensino médio como o ensino médio técnico. Então, por isso que o ensino médio, ele tem a duração mínima de 3 anos, tá bom? E isso vai ser especificado lá na LDB, a gente vai estudar também, mas eu lembrei dessa palavra e para não esquecer, eu já queria enfatizar. O ensino médio, ele tem duração mínima de 3 anos, então a questão fica correta se vocês encontrarem essa questão. Porque tem a questão da educação profissional tecnológica, que ela pode ser ofertada de 2 formas. Ela pode ser articulada, que ela é junta do ensino médio, vai ser uma matrícula só, tá? Uma matrícula e vai ser um certificado, que vai estar contestando que ele terminou o ensino médio e se formou numa determinada área, né? E vai ser também subsequente. Subsequente é quando eu já termino o ensino médio e faço a educação tecnológica, né? Que eu termino o ensino médio. E também pode ser, eu só me esqueci o nome, mas pode ter 2 matrículas, tá? Aonde pode ser a matrícula, 2 matrículas, 2 diplomas, que é quando eu estou estudando o ensino médio, mas eu não estou fazendo o técnico na escola junto com o ensino regular. Então, vão ser 2 matrículas e 2 diplomas. A gente vai estudar isso aonde? Eu vou ver se a gente estuda isso nas DCNs, porque nas diretrizes curriculares fala sobre as modalidades da educação, e uma delas é a educação profissional técnica tecnológica, que é onde a gente vai falar. A Miriam falou concomitante, é isso mesmo. Concomitante, né? Que é quando eu tenho o quê? São 2 matrículas, 2 diplomas. Eu faço o ensino regular na escola, o ensino médio, mas eu também, em outra instituição, eu vou fazer o técnico, né? É exatamente isso daí mesmo.
João levantou a mão, pode falar. Professor, existe uma ressalva que o ensino médio, ele cursado na modalidade EJA, ele é cursado em 2 anos. Estaria correto a resposta em uma prova de concurso público, se a assertiva fosse essa? Fiquei Que a sem EJA áudio. tem, que a EJA tem duração de 2 anos, é isso? O ensino médio, ele, na modalidade, quando ele se enquadra dentro da EJA, para adultos, ele Você pode ser fala cursado em apenas 2 anos. o terceiro segmento, você fala o terceiro segmento, né? Isso, porque ele pode ser concluído o primeiro e segundo ano em um ano e o terceiro ano separado. Já existe essa modalidade na minha cidade, aqui em Parnaíba, no Piauí. Mas tem algum documento que comprove isso? Porque tem que ver, porque tudo é feito na forma da lei, né? Por exemplo, principalmente as modalidades da educação. Se na sua cidade já está falando isso, né? Por exemplo, mais, digamos, o que as provas vão cobrar de forma global, né? Ou seja, de acordo com a LDB e de acordo com a Constituição e dentre outros. Então, tem que ver por essa parte também. A gente vai estudar, tá bom, sobre a educação profissional tecnológica e eu vou tentar fazer essa articulação com o ensino médio, para ver o que a gente consegue, tá bom? De fazer essa diferença. Pode falar, Priscila. Eu acho que levantou a mão sem querer. Então, vamos dar continuidade, senão a gente não termina. Como será organizado o ensino fundamental? Olha só, a Constituição, ela vai ser voltada muito para o ensino fundamental, né? Porque a Constituição ela foi criada em 1988, né, com algumas emendas que foram adicionadas. Então ela foca muito no ensino fundamental, tá bom? Então por isso que está dizendo dessa forma aí. Como será organizado o ensino fundamental? Então, lá no artigo 210, anotem aí o artigo para depois vocês lerem como será organizado. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum. Quando a gente fala de formação básica comum, eu estou falando do que é básico que o indivíduo ele aprenda, que é o quê? A educação infantil ao ensino médio, tá bom? Só um momento, rapidinho.
Ideia? A professora falou que ela ia cair a internet dela. Adé, tu tá aí firme? Meu áudio estava desligado. Então, a Constituição Federal vocês encontram no site do Planalto, tá bom? Só é digitar Constituição Federal, site do Planalto, que vai ter lá, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo? A Sim. conexão caiu aqui, mas a gente já retornou. Então, está falando lá no artigo 10 que será fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Então, como vocês podem ver, a Constituição ela não vai frisar em toda a educação básica, né? Ela frisa muito no ensino fundamental, porque ela foi criada em 88, né? De maneira a assegurar a formação básica comum, tá bom? E respeito aos valores culturais, vou falar sobre isso. Aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais, tá? Então, ela vai falar tanto do conhecimento cultural nacional como regional também, tá? Uma ênfase aqui é no inciso 1, que vai falar sobre o ensino religioso. Ainda no artigo 210, tá? O inciso 1 fala sobre o ensino religioso, que ele é de matrícula facultativa. O que quer dizer facultativa? Vocês sabem o que significa facultativo? É algo que é o quê? Não Opcional. não obrigatório. Opcional que o aluno realize a matrícula nesse componente curricular. Lembrando que o ensino religioso ele é apenas para o ensino fundamental, tá? Não temos o ensino religioso em toda a educação básica. Será ofertado apenas no ensino fundamental. Quando eu falo ofertado, quer dizer que é ofertado pelo Estado. Então, ficou claro? O ensino religioso, a matrícula dele, o aluno não é obrigado a se matricular no ensino religioso, tá? Mas o Estado ele tem o dever de ofertar o ensino religioso. Lembrando também que é apenas no ensino fundamental. Aline, pode falar. No ensino fundamental, a partir de que ano? Ele fala só ensino fundamental, então quer dizer que é do primeiro ano, né? Da partir dos... Só que o primeiro ano não, porque o primeiro ano é o quê? A criança está naquela fase que está saindo da pré-escola ainda, né? Então, fica um pouco a cargo da instituição. Ele fala apenas aqui no
que a gente pode ver na lei, que fala que o ensino religioso ele é ofertado no ensino fundamental. Ele não especifica nem série, né? Nem a partir de qual série. É somente assim que é cobrado na lei, tá bom? Então, a gente está vendo aqui como é cobrado direto da lei. Então, sobre o ensino religioso, ele vai falar que será ofertado apenas no ensino fundamental. Por quê? Porque a gente está falando aqui da organização do ensino fundamental. Vocês conseguiram entender? Eles não fazem essa, tipo, eles não especificam mais a fundo onde vai ser? Ok. E esses professores de, vamos bem dizer, de ensino religioso, seria o professor formado em pedagogia, com alguma pós em ensino religioso, ou um professor com alguma teologia? Você tem conhecimento? Aqui na Constituição ele não fala, tá? A gente vai ver na LDB. Mas o ensino religioso ele é ofertado pelo professor de pedagogia, né? Na prática é assim também, né? O ensino religioso ele é ofertado pelo professor de pedagogia, mas a gente tem que levar em consideração o que vai dizer a legislação. Então, hoje a gente está estudando de acordo com a Constituição, tá bom? Tá bom, obrigada. Não, só uma curiosidade. Obrigada. Então, tem coisas que a gente vai ver nas outras leis. Então, como é que eu posso dizer? Aí eu não vou entrar mais adentro, porque a gente vai ver de uma por uma, tá bom? O que a Constituição fala sobre o ensino religioso é só isso aqui, tá, gente? É só isso e nada mais, tá? Fala que a matrícula vai ser facultativa. Em quais línguas será ministrado o ensino fundamental? Lá no inciso 2, vai falar que o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, mas tem alguma ressalva? Assegurada às comunidades indígenas. Isso, então é assegurada às comunidades indígenas a sua língua materna, né? Então, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas. Suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagens. Então, se uma questão disser que a educação básica ou ensino fundamental, né, porque aqui a Constituição fala muito de ensino fundamental, ela é ministrada somente em língua portuguesa, vai estar certo? Não. Fica errada, porque tem as exceções, né? Uhum. E também para a modalidade bilíngue de surdos, eu tenho que ter a língua brasileira de sinais, né? Então, tem também essa parte também. Então, não é somente em língua portuguesa, como diz aqui. Como será organizado os sistemas de ensino? Quando eu falo em sistemas de ensino, eu falo do sistema de União, Estado, DF e municípios. Então, existe essa diferença, tá? Essa diferença do que é etapa, do que é nível, do que é modalidade e do que é sistema de ensino. Aí a gente vai por partes. O que são os níveis da educação? Quais são os níveis da educação? Educação básica e a educação superior. Exatamente, os níveis da educação, a educação básica e a educação superior. E quais são as etapas da educação? Ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental e médio. Isso, educação infantil, ensino fundamental e médio. E as modalidades são 7 ou 8 modalidades, né? Que é educação especial, educação indígena, educação quilombola, educação à distância, profissional, o que mais? A bilíngue educação bilíngue de surdos. Educação bilíngue de surdos, educação à distância, né? A gente já falou. Educação do campo. Educação do campo e educação especial, né? São essas daí que a gente vai estudar dentro das DCNs. E temos também os sistemas de ensino. Os sistemas de ensino é como eles são organizados. Então, temos o sistema federal, o sistema estadual e o sistema municipal.
Isso, é bom fazer um mapa mental, né, sobre isso tudo, né? Quais são os sistemas de ensino? Federal, municipal, estadual. Quais são os níveis da educação? Educação básica e educação superior. Quais são as etapas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E as modalidades, né? Faz um mapa mental, né? Que vai ajudar bastante. Então, o que diz aqui sobre os sistemas de ensino? A União, né? Diz que a organização, o sistema federal, ele vai ter uma função redistributiva e supletiva. É ele que vai fazer essa distribuição. Os estados e o DF, né? Porque na Constituição, o Estado e o DF, eles têm a mesma coisa, né? Como eu falei para vocês, o DF, ele é sui generis. O que isso quer dizer? Ele é diferente. Ele tem tanto atribuição de Estado como de município. Mas, na legislação, o DF, ele tem a atribuição de Estado também. Então, eles atuarão prioritariamente aonde? No ensino fundamental ou no ensino médio? Fundamental e médio. Mas a prioridade vai ser aonde? No fundamental ou no médio? No médio. Exatamente. O Estado então, os estados do DF atuarão prioritariamente no ensino médio, né? Mas isso quer dizer que eles só podem atuar no ensino médio? Eles podem atuar também na educação infantil e ensino fundamental? A prioridade é o ensino médio, mas eles podem atuar no ensino fundamental. Se eu estou falando prioridade, quer dizer que eles primeiro têm que atuar no ensino médio. Mas pode sim atuar nos outros. Caso o município não dê conta, o Estado ele tem que amparar. Aí tem essa exceção. Essa exceção o quê? Se o Estado ele atendeu toda a sua demanda do ensino médio, ele pode sim criar uma escola que atue no ensino fundamental. Então tem essa ressalva. Desde que atue no seu, digamos, no seu setor, ele pode atuar. Então, esse prioritariamente, né, é diferente de exclusivamente. Se tivesse escrito exclusivamente, queria dizer que o quê? Que o Estado DF só poderia atuar no ensino médio. Mas ele está falando prioritariamente, ou seja, em primeiro lugar, ele tem que atuar no ensino médio. Se existir possibilidade, pode atuar no ensino fundamental, né? Então, é isso. Os estados e DFs, eles vão atuar prioritariamente no ensino médio. Tá? E os municípios? Eles atuarão prioritariamente aonde? Ensino fundamental. E na educação infantil? Educação infantil e ensino fundamental. Só que aqui na Constituição fala que é prioritariamente no ensino fundamental. Isso é educação infantil, acho que já é na LDB, né, professora? Sim, eu creio que a LDB não sabe. Mas vai falar. Não, mas nessa parte de organização, ela frisa mesmo no educação infantil. Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental, posteriormente na educação infantil, né? No caso, a Constituição ela entende que a educação infantil está dentro do ensino fundamental, por isso ela não, vamos bem dizer, não divide igual a LDB, porque a LDB ela fala. Sabe por quê? Porque antigamente a educação infantil ela não era obrigatória, né? Vocês lembram que a educação infantil não era obrigatória? Que o Estado ele só ofertava a partir do ensino fundamental? Tanto que a educação infantil, ela só veio surgir por meio das escolas particulares. E com o tempo surgiu a obrigação de matricular no ensino fundamental a partir dos 4 anos de idade. Então, a Constituição, por ser antiga, ela entende que a obrigação inicia no ensino fundamental, né?
Então, é isso, ela vai frisar muito no ensino fundamental. Mas lembrando que lá em cima a gente viu que o dever do Estado é o quê? A educação básica dos 4 aos 17 anos de idade. Então, ela passou por algumas atualizações em alguns artigos, outros não. Então, é isso que vai dizer, porque antigamente a educação infantil não era obrigatória, né? Somente o ensino fundamental. Então, é isso, tá? Então, essa é a organização do sistema de ensino. Os estados e o DF vão atuar prioritariamente no ensino médio e o município vai atuar prioritariamente no ensino fundamental. Tá bom? É assim que vai falar. Até aqui tá tudo bem? Deixa eu só tirar esse amarelo aqui. Ou alguém tem dúvida? Lembrando que a gente está vendo de acordo com a legislação, né? Quase com a legislação que é a Constituição. Deixa eu marcar aqui, do ensino médio de vermelho, pronto. Aí, para a gente terminar, deixa eu ver, tem 2 quadrinhos ainda, então vamos ser rápidos. Qual a porcentagem de aplicação da receita para manutenção e desenvolvimento do ensino? Você sabe qual é a porcentagem de manutenção e desenvolvimento do ensino? 10% da União. A União, ela vai aplicar, né? Vai falar anualmente os estados, os DF e municípios. Eles vão aplicar quanto? A União aplicará anualmente nunca menos de 18%. 18%, isso. Nunca menos de 18%. Acho que os outros é 25%. Isso, nunca menos de 18%. Estado, DF e municípios, no mínimo... Mínimo 25%. 25%. Aí vai dizer assim, ó. No mínimo, da receita resultante de impostos aprendida e proveniente de transferências aí na manutenção do desenvolvimento do ensino. Na manutenção e desenvolvimento do ensino. O que seria essa manutenção e desenvolvimento do ensino? Material, equipamento, né? Tudo isso, formação profissional, quer dizer, formação continuada. Tudo que envolva a manutenção e desenvolvimento do ensino vai entrar nessa porcentagem. A União nunca menos de 18%, e as bancas gostam de trocar isso aqui, tá? Gostam de dizer que é mais que 18%, né? Os estados, DF, municípios, no mínimo da receita resultante, né? 25% no mínimo. Não tem máximo aqui, tá bom? Isso daqui despenca em prova, essas porcentagens aqui, tá bom? Aí tá falando de uma exceção, tá? Essa foi a emenda constitucional, número 108 de 2020, que vai falar sobre o novo Fundeb. Alguém já ouviu falar sobre o novo Fundeb? Sim. Sim. É essa emenda constitucional aí, tá? Eu coloquei aí, vocês podem estar pesquisando. É só uma página, essa emenda constitucional. Tá aqui, ó. Tá aqui o link da emenda constitucional. Então, que vai dizer lá que esses recursos, eles são vedados para pagamento de aposentadorias e de pensões, tá? Esses recursos, eles são... É vedado o uso desses recursos para pagamento de aposentadorias e de pensões dos profissionais de educação, tá? Então, e está falando também no inciso 6, que a União, os estados, DF e municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas, né? Redistributiva que cada um exercerá um regime de colaboração. Pode falar. A Aline levantou a mão. Então, para a gente terminar aqui, o que a Constituição Federal fala sobre o Plano Nacional de Educação? Então, para vocês verem que o Plano Nacional de Educação, ele já vai ser abordado desde a Constituição Federal. Tá? Aline, pode falar.
Não, eu ia pedir para você voltar só um pouquinho naquela parte da União, do Estado, do Distrito, do percentual, só para eu printar aqui, que não deu tempo de copiar tudo. Lembrando que esse Isso. material vai ficar disponível, tá, gente? No WhatsApp. Assim que terminar a aula, eu já vou disponibilizar no WhatsApp, tá bom? O material todo respondido para vocês. Tá bom? Aí, então, voltando aqui, o que a Constituição fala sobre o Plano Nacional de Educação? Então, a Constituição, ela vai falar, tá? Que vai existir um Plano Nacional de Educação, que esse plano ele vai ter que ter metas, vai ter que ter estratégias, vai ter que ter diretrizes. Então, se uma questão disser que o Plano Nacional de Educação ele foi previsto desde a LDB, aí a questão fica certa ou errada? O Plano Nacional de Educação já foi previsto desde a LDB? Desde a Constituição? Isso, ele já foi previsto desde a Constituição. Então, no artigo 214, né, que é o nosso último artigo, que fala sobre a educação, ele vai falar que a lei estabelecerá, ele não fala que lei é essa, tá? A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação com duração decenal. Isso quer dizer 10 anos, né? Duração do plano é 10 anos. Aí fala também com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Vocês estão vendo que os sistemas de ensino, eles sempre vão atuar em regime de colaboração? União, Estado, DF, municípios? Então, as leis, elas frisam muito essa colaboração nos sistemas de ensino. Vai dizer também que no PNE vai ter que ter o quê? Metas, né? O PNE deverá definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias. Então, qual é a lei que vai falar sobre a criação de um Plano Nacional de Educação? É na Constituição Federal, tá? Então, desde lá já se previa a criação de um Plano Nacional de Educação. E cada estado, município vai ter que, no prazo de 1 ano, depois que o Plano Nacional de Educação ele foi elaborado, né? Os municípios e estados tiveram prazo de 1 ano para elaborar seus respectivos planos regionais. Quais são as diretrizes do PNE instituídas pela Constituição? Então, na Constituição, ela já previu algumas diretrizes. Só que, claro que o Plano Nacional de Educação colocou mais diretrizes, né? Mas obedecendo o que dizia a Constituição Federal. Você sabe me dizer alguma diretriz? Erradicação do analfabetismo. Isso, a erradicação do analfabetismo, né? Universalização do atendimento escolar. Deixa eu só ver aqui. Melhoria da qualidade de ensino. Então, vamos pegar ali no artigo 14, no artigo 214 da Constituição. Ele vai dizer sobre o Plano Nacional de Educação. Só que existe uma diferença da LDB ou do Plano Nacional de Educação, porque vão ser mais diretrizes do que está dizendo no nosso Plano Nacional de Educação. Aí fala dessas diretrizes aqui. Espera aí, só um momento. Deixa eu colocar aqui. Como a gente está sem tempo um pouco,
Então, o que vai dizer o Plano Nacional de Educação? Vai falar sobre a erradicação do analfabetismo, sobre a universalização do atendimento escolar, né? Universalizar quer dizer que eu quero alcançar 100% o atendimento escolar. Melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, que quer dizer a formação continuada dos profissionais, promoção humanística, científica e tecnológica do país, e fala sobre a meta de aplicação de recursos públicos em educação, né? Então, é isso que vai falar essas diretrizes do Plano Nacional de Educação. Então, a gente vai para o nosso simulado da Constituição, as 10 questões, né? Hoje a gente se estendeu um pouco, né? Mas conseguimos terminar, tá? Então, na questão número 1, vai dizer o seguinte: no que se refere ao Plano Nacional de Educação, a Constituição Federal de 88 prega que a lei estabelecerá e que será assegurada a manutenção e desenvolvimento do ensino, em seus diferentes níveis, etapas e modalidades, por ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, que conduzam ao quê? Quando ele fala conduzam a, ele está falando das diretrizes, tá bom? Erradicação do analfabetismo e universalização do atendimento escolar é uma diretriz? Diminuição do analfabetismo e aumento do acesso às universidades, ele quer somente diminuir ou ele quer erradicar? Como é que é o nome? Erradicar. Erradicar, né? Ou ele quer fazer a erradicalização do analfabetismo, ele quer tirar, né? Então, não é diminuir, tá? É simplesmente apagar esse analfabetismo. Então, a B fica errado. Melhoria da qualidade de ensino nos níveis iniciais e formação para o trabalho no ensino médio. Tá falando só no ensino médio? Não, fala formação para o trabalho, né? Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação definida em lei orçamentária de competência. Aqui também ele não vai fazer essa aplicação de lei orçamentária. Então, a certa fica a letra A, que fala sobre a erradicação do analfabetismo e universalização do atendimento escolar. Que é exatamente aqui, ó. Erradicação do analfabetismo e universalização do atendimento escolar. Então, os dois estão de acordo com as diretrizes. Letra A, de acordo com as diretrizes do PNE, previstas na Constituição. Aí a 2 da Banca CESP 2021, tá? Considerando a autonomia da escola, relativo ao ensino religioso, está falando sobre o ensino religioso aqui. Com a Constituição de 88, já assegura ao cidadão brasileiro a liberdade de expressão e de credo religioso, o que se reflete nas disposições que definem o rumo do ensino religioso na educação brasileira. Não há necessidade de outros documentos para assegurar e organizar a efetivação desse ensino. O que vocês acham? Questão Acho que está tá certa ou errado. errada? Tá errado. A questão fica errada, porque aonde que a gente vai Quer ver... dizer, Tem outra lei que fala sobre ensino religioso? Tem, LDB. LDB, né? mas assim, não há PCN. necessidade de DCN, não há necessidade de BNCC. Ele está falando aqui que não existe a necessidade de falar sobre o ensino religioso em outra lei. Tá errado. Porque o ensino religioso é abordado em outras legislações também. Tá? Como a LDB, DCN e BNCC. Então, a questão ela fica errada. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Errado. Foi sem o número aqui, 3, também em 2021. Por que eu estou pegando questão de 2021? Porque houve atualizações na LDB em 2021, né?
Então, é bom, por mais que seja Constituição, é bom pegar as questões de 2021 e 2022. O direito à educação é parte de um conjunto de direitos chamados de direitos sociais, que foi reconhecido apenas em 1988. Antes disso, o Estado não tinha a obrigação formal de garantir a educação de qualidade a todos os brasileiros. Sobre esse direito social, fazem parte as seguintes leis. Qual é a lei que vai falar sobre o direito à educação? Tem uma que não faz parte. O Estatuto da Criança fala sobre esse direito à educação? Fala. A LDB fala sobre o direito à educação? Sim. Fala. Constituição também. Lei orçamentária anual? Não. Já colocou um ano aqui, 2080, né? Não tem como não saber, né? Letra D. A única que não fala sobre o direito à educação. Seis, 2021 também. No que diz respeito à estrutura e organização da educação brasileira. A Constituição estabelece que a educação é direito de todos, dever do Estado e família, promovida e incentivada com a colaboração parcial da sociedade. Verdadeiro ou falso? Falso. Colaboração da família e da sociedade não é parcial, não. Primeiro que não tá, nem fala de parcial nem integral, né? Não. É colaboração. Somente colaboração da sociedade. Não fala nem parcial e nem integral. Na CF não fala nem parcial, nem integral. O que vai ser integral é da família, tá, gente? Colaboração integral, tanto do Estado como da família, vai ser integral. A Constituição e a LDB atual definem que o padrão de qualidade para a educação deverá pautar-se em um padrão mínimo. Fala sobre esse padrão mínimo de qualidade? Fala, né? Padrão mínimo de qualidade. Porque existe um padrão máximo de qualidade? Não existe, né? Existe um padrão mínimo de qualidade. Não existe qualidade total. Não tem como formar o ser humano na sua qualidade total. A LDB define que o padrão de qualidade para a educação deve ser mínimo. Já a Constituição não estabeleceu nenhum padrão de qualidade para a educação. Então, a Constituição ela vai sim falar sobre esse padrão mínimo de qualidade, tá bom? Só não estou encontrando o artigo que vai ser, mas ela fala sim, tá? Sobre esse padrão. Aí depois vocês dêem uma lida na Constituição, desde o artigo 205 ao 214, é bem pouquinho. Então, aqui Aí, fica no caso, falso. a terceira também é falsa, né? Professora? Esse daqui é verdadeiro, esse último é falso. Aqui fica verdadeiro. Por mais que ele não tenha colocado a palavra extensão, não ficou errado. Por quê? Porque não está falando assim, de acordo com o artigo tal, né? Ele está falando de acordo com a legislação, né? Não está pedindo a literalidade do artigo. Agora, se ele tivesse pedido a literalidade do artigo, estaria falso, porque faltou a palavra extensão. Então, a gente tem que levar em consideração também isso. Os níveis da educação no Brasil são... Quais são os níveis da educação no Brasil? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior? Não, né? Quais são os níveis? Tá errado. Educação básica e educação superior. superior. Ele misturou etapas com modalidades. Exatamente. Então, qual é a questão que ficou? Qual é a letra? F, verdadeiro, F, verdadeiro, F. Não tem nenhuma alternativa com essa não, viu, professora? Qual é essa questão mesmo? Questão número 4. Deixa eu só ver aqui. Eu tinha marcado letra C, levando em consideração que a segunda alternativa é falsa.
Ah, é, exatamente, tá certo, porque na Constituição não fala, tá? Cadê? Constituição e LDB atuam, definem que o padrão de qualidade para a educação deve passar padrão mínimo. Então, quem vai falar sobre padrão mínimo de qualidade é na LDB e não na Constituição. Tanto que a gente viu que não tem lá, né? Então, fica falso aqui. Aí fica só uma verdadeira. Que no caso é essa daqui, ó. Letra C. Ela é a única que fica verdadeira, realmente. Então, a letra C, ela está correta. Cinco. De acordo com o artigo 211 da Constituição, a União, Estado, DF e municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Ali está pedindo a afirmativa incorreta aqui. A que está errada, no caso. A União organizará o Sistema Federal de Ensino dos territórios e financiará as instituições de ensino públicas federal. A União, ela vai financiar as instituições federais? Sim. Sim, né? Letra B. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Verdadeiro. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular, certo, né? Os municípios atuarão prioritariamente na educação infantil e no ensino superior? Não. Prioritariamente no ensino fundamental. Na LDB já fala educação infantil e ensino fundamental, né? Mas na Constituição, somente ensino fundamental. Os estados atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Então, aqui, ele deu como errada a letra C. Letra C, a alternativa incorreta. Essa questão, ela cabe recurso. Por quê? Recurso, por quê? Porque está dizendo aqui, por causa da D. Está falando fundamental e médio. E a gente viu lá em cima só que a médio. Constituição, ela não vai falar fundamental e médio. Ela fala somente ensino médio. Né? Ela está dividida assim. É diferente da LDB. Então, ela caberia recurso, né, fazer essa questão. Questão 6. De acordo com a Constituição e suas emendas, ela quer a incorreta aqui. As instituições devem adotar uma única concepção pedagógica? Não. Pluralismo de ideias, né, e concepções pedagógicas. A letra A que está errada. Só o resto está certo. O ensino deve ser ministrado com base em princípios, sendo um deles a igualdade de condições para acesso permanente na escola. Certo. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito, é direito público subjetivo. Certo. Deve ser garantido o direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Certo. Acrescentado no ano de 2020, né? Uhum. Princípio acrescentado em 2020. Então, a incorreta fica a letra A. A letra A, ela fica incorreta porque diz que é uma única concepção pedagógica e não várias, né? Uhum. Tô caindo de sono. Ô, prof, só para complementar que nem na LDB e nem na Constituição não fala sobre padrão mínimo. Na LDB fala garantia de padrão de qualidade, não tem a palavra mínimo. Ah, sim. Aqui, ó, no mínimo, né? A LDB vai falar sobre padrão de qualidade, né? Só que a Constituição, nenhuma das duas fala sobre esse mínimo, né?
Foi a Isso, questão mesmo? Foi a a 5. anterior. A 5, cadê? Isso. Uhum. Qual é a alternativa que vai falar esse mínimo? É a letra A. Não, é a Desculpa, 4, prof, gente. foi a 4. É a É a quarta 4. questão. A número 3. Alternativa número 3. A Constituição e a LDB definem que o padrão de qualidade deverá pautar-se em padrão mínimo. Então, fala só de qualidade, não mínimo. É exatamente isso. A 7ª questão é enorme, já estamos acabando, só falta mais 2. Está falando para a gente marcar V para verdadeiro e F para falso a respeito da gestão democrática. Tá bom? Aqui, ó, gestão democrática do ensino público. Está falando sobre a gestão democrática, tá? Verdadeiro ou falso? Os grêmios estudantis constituem-se como mecanismo de participação dos estudantes no cotidiano escolar e em seus processos decisórios, configurando como espaço de aprendizagem da função política da educação e do jogo democrático. Para estimular a participação dos alunos nos grêmios, as diretrizes e a base da educação, a LDB, admitem que a escola conceda pontos nas médias aos alunos desenvolvidos. Falso. Os fóruns permanentes da educação discutem, propõem, acompanham e avaliam as políticas públicas. Devem ser plurais e representativos. Por esse motivo, podem participar instituições públicas e privadas, representações sindicais, movimentos e redes da sociedade, famílias, cidadãos, estudantes e pesquisadores. Na gestão democrática, pode? Pode. Verdadeiro. As associações de pais e mestres, né? Também é um tipo de... Tem por finalidade colaborar com a qualidade educacional almejada pela comunidade escolar. De acordo com a LDB, cabe a ela fazer a gestão das verbas federais. A associação de pais e mestres vai fazer essa administração de verba? Não. É falso. O Conselho Escolar são órgãos de representação da comunidade escolar. Configura-se como instâncias colegiadas, né? Eles são colegiados, tá? Deve ser composto por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar e constitui como espaço de discussão de caráter consultivo e deliberativo. Aqui é verdadeiro. Então, quais são os órgãos colegiados, né? Os órgãos colegiados são os conselhos escolar, conselho de classe, grêmio estudantil, né? Todos esses são órgãos colegiados que vão exercer a gestão democrática. Então, qual foi a alternativa? Ficou falso, verdadeiro. Letra A. Essa é a nossa questão número 7. Só confirmar aqui. É exatamente, letra A. 8. Assim, na concepção de democratização da educação brasileira, estão incluídos o quê? No artigo 206, os princípios, está falando sobre os princípios no qual o ensino será ministrado. O ensino será ministrado com base em qual princípio? Garantia do acesso de todos à educação? Sim. Garantia não só do acesso de todos à educação, mas também sua permanência com sucesso. Essa palavra sucesso aqui. Errado. Vamos ver de um por um. Espaço para exercício da democracia no processo educativo. Fala sobre isso.
Não. Existência de instâncias deliberativas que possuem decisões colegiadas. Seria os conselhos? Isso. Ele está falando aqui, mas ele não está falando, tipo, no pé da letra, como diz a legislação. Ele quer que Então- a gente faça o quê? Uma contextualização, tá? Isso. Aí essa decisão colegiada seria os conselhos. Então, garantia do acesso, sim, tá? Tem a garantia do acesso. Tem a garantia do acesso e permanência também, tá? Ele está falando sobre o que é a concepção de democratização brasileira, tá? Então, é isso que ele quer saber. Sobre o que é concepção, o que seria essa democratização brasileira? É a garantia do acesso e permanência, é o espaço para exercício da democracia, é a existência de instâncias deliberativas, né? Que são o quê? Os órgãos colegiados. Então tudo todas isso. são verdadeiras, né? Isso, todas são verdadeiras. Então, a gente fica com a letra C. O padrão mínimo de qualidade da educação, né, que vai dizer no artigo 211 da Constituição, considera condições adequadas de oferta e terá como referência. Esse padrão mínimo de qualidade, ele vai levar em consideração o quê? O custo-benefício, o custo-aluno. Eu marquei letra A, mas eu não estou na dúvida. Quem vai ser o principal? Qual é o principal agente? Eu acho que é o aluno, eu acho que é aquele CAC ali, não é? Uhum. É o CAC, ele existe, essa sigla aqui. Quando eu falo de recursos, o CAC, ele existe, tá bom? Deixa eu ver aqui. Essa aqui, qual é a questão? 9. Só que tem um erro aqui, que é lei complementar. Então, já não fica certo. Custo aluno resultante de estudos realizados pelas redes municipais de ensino. Então, fica a letra D. Porque aqui não é... Aqui o que deixou errado é essa palavra lei complementar aqui, tá? Então, questão número 10. Pode falar? Alguém levantou a mão? Alguém levantou a mão? Pode falar. A Aline levantou a mão. Lei complementar não, e sim como lei, tá? A lei principal. A força de lei principal, né? Por exemplo, lei principal. Então, tá de acordo com o que diz na Constituição. Então, não seria essa lei complementar. O artigo 210 está representado na seguinte forma. O que ele vai dizer sobre o artigo 210? Está falando sobre os conteúdos mínimos para o ensino fundamental. E a gente falou sobre o que esse conteúdo mínimo? Sobre o ensino religioso, né? O ensino religioso ele é de matrícula facultativa e constituirá a disciplina dos horários normais da escola? Verdadeiro. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas. Verdadeiro. O ensino religioso de matrícula obrigatória, já fica errado, né? Porque a matrícula não é obrigatória. Oferta obrigatória, né, professora? Isso. Oferta obrigatória. As séries iniciais contemplarão os componentes de língua inglesa. Tem língua inglesa nas séries iniciais? Não. Somente a partir dos anos finais do ensino fundamental. A partir do 6º ano, segundo a LDB. Isso, que é o mesmo que dizer anos finais do ensino fundamental, né? O ensino de história de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários. O ensino de história é facultativo?
Obrigatório. Obrigatório. A educação infantil e os anos iniciais terão suas linguagens e conceitos garantidos sendo ministrados por professores das licenciaturas, independente da área de formação? Não, com formação adequada. Uhum. O advogado Pedagogia. da aula de ensino educação infantil falou. Então, qual é que fica certo aí? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí diz assim, todas estão corretas. Qual é que está correta? Letra A, 1 e 2. Uma, duas. Só. Letra A. Então, hoje foi mais extenso, né? A nossa aula. Então, deixa eu encerrar a nossa gravação aqui. Foi praticamente 2 horas de aula, né?